Bom dia! Mais uma programação, chegando eu, Pastor Toninho e o Paulo Capelletti, o nosso mestre, para continuar aquele assunto que deu pano para manga, hein, Paulo? Meu Deus do céu, vamos continuar o assunto? Vamos continuar o assunto. Olá, você que está chegando aqui na nossa ZY3. Lembrando que você pode entrar no nosso site, né, baixar o aplicativo, ouvir músicas, louvores, pregações. Você tem no nosso site www.zy3.com.br, que está aqui embaixo. Tá? Você tem acesso às nossas plataformas no Twitter, no Instagram, Facebook, YouTube. Aliás, lá no Facebook e no YouTube você pode entrar e você pode se inscrever. Está aqui, ó, o Facebook. Tá? E está aqui também o nosso no canal no YouTube. Se inscreva, curta, compartilha, dê o link, faz tudo. Participe também, comente lá. É verdade. E nós estamos aqui na ZY3 com o programa E aí? Você acredita? Acredita ou não? E aí, pastor? Você acredita? Tá difícil, hein? Mas vamos ver se tem base para crer. Para crer? Apesar que muitas vezes a fé, a única base que ela tem é a palavra, não tem mais nada. Não tem mais nada. E no programa anterior, nós falamos a respeito sobre coronavírus, né? Nós comentamos alguns assuntos, nós falamos sobre Mateus de 3 a 14, que é o princípio das dores. Nós demos o exemplo lá da grávida. Na realidade, nós não demos o exemplo da grávida. Quem deu o exemplo da grávida foi o próprio Senhor Jesus. Exatamente. Nós falamos a respeito da mortalidade do coronavírus. Nós falamos a respeito da mortalidade, por exemplo, só de uma doença, que é a tuberculose. Da fome, quantas pessoas morrem por dia no planeta com relação à fome. E nós falamos do efeito manada. Né, isso aí mexeu comigo. O efeito manada que está acontecendo nesses dias, nós estamos vendo realmente esse efeito manada. Um corre, espanta todos correm junto. Por quê? Não sei. Tá todo mundo correndo, tá terrível. É igual o brasileiro, né? Adora uma fila. Entra na fila, fala assim, essa fila é pra quê? Fala assim, não sei, mas deve ser fila, é alguma coisa importante. Deve ser bom. Deve estar distribuindo alguma coisa, então vamos aproveitar essa fila, né? Então, pastor, quando nós falamos do efeito manada, tudo tem uma consequência, tudo tem uma ação e uma reação. Então, uma ação gera uma reação e tudo tem uma consequência. Quando nós falamos do efeito manada, uma das consequências que existe é o seguinte: olha, a manada precisa ser controlada. Sentiu, dona Amanda? Você não pode pegar... O que o vaqueiro faz? O vaqueiro tem lá o seu rebanho, ele vai correndo, cercando em volta. Então, meia dúzia de cavalos lá, junto com seus cavaleiros, eles controlam um rebanho muito grande. E eles conduzem o rebanho para onde? Para onde eles querem. Vamos soltar o rebanho aqui para pastar aqui nesse lugar aqui. Leva o gado para lá. Agora vamos levar o gado para beber água. Para lá, pega, às vezes você pode ver em filmes aí e tudo mais, você que é do interior, vê lá, 2, 3 cavaleiros, meia dúzia de cachorro lá, pega o gado inteiro e leva o gado para beber água. Depois está chegando a noite, vamos colocar o gado no curral. Então, quando a população ela se comporta como gado, é uma coisa difícil de se falar, né, pastor? Mas é verdade. O que acontece? Políticos vão determinar como o gado tem que se comportar. Você vai perder a sua individualidade e você vai se comportar como um gado. O que nós estamos fazendo trancafiado dentro de casa? Como nós não somos autônomos e nós não sabemos lidar com a verdade, então nós saímos correndo igual uns doidos desesperados, então o governo tem que vir e falar o seguinte, falar assim, olha, não pode comprar mais do que 2 litros de álcool em gel. 2 garrafinhas de álcool em gel. Olha, você não... Porque senão eu compro... O estoque todo do mercado. Exatamente. Então, esse efeito manada, ele vai gerar uma reação do Estado para poder controlar os excessos dessa população. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Você já percebeu que as constituições de todos os países têm algo lá para falar como lidar com pandemia, coisa e tal, de suspender os direitos civis da população? De suspender o direito à propriedade? Lá em Portugal,
primeiro-ministro, se não me falha a memória portuguesa, já decretou isso. Olha, você não é mais dono do seu negócio aí. Esse negócio agora pertence ao Estado. Olha, você não tem mais direito civil nenhum. Quem manda agora aqui é o Estado. Isso nessa epidemia aqui, nessa pandemia. Nós estamos pavimentando o caminho do anticristo, pastor? Meu Deus do céu. E aí? Isso não é um prelúdio, não? O que a Bíblia fala a respeito do anticristo? Que o anticristo vai fazer o quê? Ele vai unir, né? Vai ser um governo só. Ele vai unir e trazer uma falsa paz através do controle dele. Depois ele vai quebrar essa aliança e aí vai perseguir todo mundo. Então percebe que quando lá em Apocalipse 6, quando nós falamos no programa anterior e no Apocalipse 9, que esses cavaleiros iriam sair guerreando e iria dizimar 25% da população e depois 1/3 da população no outro momento. Então, aí já é a tribulação, evidentemente. Então, quando nós falamos que o Estado vai controlar, que o Estado vai editar leis, o Estado aqui no Brasil já está falando o seguinte, ó, a igreja não pode se reunir. Acima de 100 pessoas já é desobediência civil. Engraçado, né? Está dando um chá de cala-boca. Exatamente. Está dando um chá de cala-boca. E se você tentar se reunir, realmente é desobediência. Você está indo contra o Estado. Ah, não, e é outra, você também não está pensando no bem-estar dos seus fiéis. Ah, você pode disseminar a doença, a enfermidade. Meu Deus do céu. É complicado. Então, quando o inimigo ele vai usando de estratégias para poder acuar a população ou colocar a população contra as cordas, né, como se fosse numa guerra de boxe, né, para deixar sem saída. E isso realmente vai acontecer. A igreja está aqui para segurar isso ainda. Né? Agora veja só, quando o Estado ele começa a fazer essa situação para controlar a histeria do povo, o próprio Estado ele contribui para a histeria do povo. De que forma? Ao invés de trazer tranquilidade, você pode ver que a mídia coloca terror. Sim. A mídia coloca terror. Sim. Enquanto Jesus, a própria Bíblia, as provas, falam o seguinte, falam assim, olha, o que nós estamos falando aqui na Bíblia, né? Quando Jesus fala assim, olha, eu não quero causar desânimo em vocês. Eu quero alertar vocês. Tenham fé. Tenham bom ânimo. Tenham de bom ânimo. A sua redenção é próxima. Uma das últimas palavras de Jesus é exatamente isso. Tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Exatamente. E o que vai acontecer daqui para frente? Essa pandemia ela vai passar, o mundo vai entrar numa situação de calmaria, nós vamos ver aí o problema econômico que já arrasou vários lugares do planeta. Se existe uma teoria da conspiração dizendo que a China provocou o vírus para, na realidade, trazer a economia dela mais forte e poder comprar o mundo. Olha, eu vou falar uma coisa para você, não acredita nisso daí não. Porque vindo da China é tudo mentira. Aquele PIB que eles falam que eles crescem 6% ao ano, 9%, é tudo falso. Aquilo é tudo falso. É tudo xing-ling. Xing-ling. Na verdade é tudo xing-ling. Eles vão enfrentar um problema muito grande, a China. Por quê? Porque essa pandemia, ela causou um estrago na economia mundial tão grande que os compradores dos produtos chineses não vão ter dinheiro para comprar. Ela deu um próprio tiro no pé. Então não foi ela que provocou essa pandemia intencionalmente. Ela provocou essa pandemia por sua incompetência governamental. Foi isso, só isso. Então a gente tem que ter esse tipo de discernimento. Eu estou falando isso para vocês aí, porque o que vai acontecer nos próximos meses, daqui até o final do ano? Muitas economias vão levar anos para se recuperar. E aí tem um aspecto espiritual, pastor. Como que está a Europa com relação ao aspecto espiritual? Você tem alguma informação da Europa aí com relação a isso? Sim, muito mal.
muito mal. Os europeus hoje não acreditam em Deus, países ali que foram berços de avivamento, hoje não tem nem resquício de avivamento lá, são pessoas totalmente materialistas, individualistas, que não acreditam, né? Nós temos algumas famílias que a gente tem contato na Europa, em Portugal, nós temos uma família lá, que a irmã disse que o português, na verdade, ela está anotando lá, eles dizem que eles são muito católicos. Não são não, nem católicos, não são religiosos, não acreditam. Às vezes ela fala assim, Deus abençoe, vai com Deus, para um português lá, diz que eles não têm reação. Não sabe nem como reagir. Não sabe como reagir. Eles não sabem dizer amém, para você também, Deus te abençoe, não. Então a Europa hoje é um local frio, sabe, onde há prosperidade, onde as pessoas vão lá para ganhar dinheiro, só pensam nisso. E tem ainda um agravante, né? Nós vemos pelos noticiários, nós temos contato, você também aí já viu, né? A invasão que está tendo lá de muçulmanos na Europa. Meu Deus, verdade. Então você tem o povo europeu diminuindo a população, extremamente materialista, e o povo lá muçulmano entrando na Europa. Porque enquanto um europeu ele está tendo menos filho, ou nem estão tendo filho, porque a preocupação deles é crescer profissionalmente, materialmente. Então a mulher, quando ela consegue a estabilidade que ela queria, ela já está lá com seus 30 e tantos anos, aí pensa, não vou ter filho, não é? Muitos estão preferindo, chega numa idade dessa, não constituir família, não casar, porque ela consegue a sua independência, então não estão tendo filho. Agora, os muçulmanos, eles no mínimo 6 filhos por família. Isso é no mínimo. Então, enquanto nós mesmo aqui no Brasil, a gente tem no máximo 2, né? A média brasileira, se não me engano, é 1,8 filhos por... 1,8 filhos por família. É o que está acontecendo nos últimos anos aí. Então, os muçulmanos no mínimo 6 filhos. E a comunidade muçulmana, uma ajuda a outra, uma família ajuda a outra. Então, se eu sou muçulmano, eu não vou ter condições, eu não tenho condições de ter tantos filhos assim, mas a minha comunidade muçulmana vai dizer, tenha filhos que nós vamos ajudar você. E outra coisa... E com isso está tendo muçulmano na Europa. Pois é. Já entrando no meio econômico, nos bancos, na mídia, em todas as áreas. A mídia não fala, né? Mas existem cidades na França que já são todas muçulmanas. O prefeito é muçulmano, os vereadores são muçulmanos e tudo mais, e eles estão instituindo as regras dele. Mas até aí, é um problema deles lá. Mas você já começa a perceber o que está acontecendo ao redor do mundo. Outro fator importante também que a gente percebe, que nós falamos no vídeo anterior, que o amor de muitos iria se esfriar. Então, o materialismo é uma forma de que é uma forma evidente de que o amor de muitos iriam se esfriar. Eles não estão preocupados com o próximo, estão preocupados consigo mesmo. Eu preciso ter uma boa vida, eu quero ter uma grande vida, eu quero ter dinheiro acumulado, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero. Então isso já demonstra a condição do ser humano. Outro fator também na nossa sociedade que é muito importante, que é muito evidente ver e perceber, é que os casais que eles precisam externar o amor que Deus deu dentro deles para com o ser humano, eles estão trocando por animais. Então, isso é um fenômeno, eu não estou falando que você não deva amar os animais, mas quando você pega os animais e começa a chamar eles de filho, desculpa, eu não quero te ofender com relação a isso, mas eu quero te alertar com relação a isso. Você até pode chamar de filho, você até pode fazer o que você quiser, você é livre, porque Deus te deu a liberdade para você fazer. Mas a gente precisa entender os fenômenos que estão acontecendo na nossa sociedade. Então, quando nós vemos que as pessoas preferem ter animais e colocar os animais no pedestal ao invés do filho,
existe uma distorção clara aí. Por quê? Porque aquilo que Deus nos dotou, colocou dentro da gente, o amor por nós e pela humanidade, e você ter amor pelo próximo, como você, na realidade, o seu individualismo, o seu egoísmo é tão grande, você não tem essa condição de expressar ela para o outro ser humano, porque você não quer fazer isso, porque você amar o ser humano é complicado realmente, porque ele é um ser individual e ele vai te decepcionar muitas vezes, então o que você faz? Você troca por um animal. Porque o animal, ele não tem uma reação, ele não vai te decepcionar. Por isso que todo mundo tem um gato, tem um cachorro, mas ele é tão bonitinho, ele é meu filhinho, e beija a boca, e lame boca, tudo bem, olha, você vai falar assim, mas Paulo, você está falando isso porque você não tem animal. Eu falo assim, hoje eu moro num apartamento, né? Já estamos chegando na época da idade aí de ser a faixa etária de risco do coronavírus, né? Então eu já não tenho mais animal, mas quando meus filhos eram pequenos, eu tive 4 cachorros. Eu tinha papagaio, tinha lá coelho, tinha galinha, tudo junto, tinha aquário, tinha um monte, parecia um zoológico a minha casa. Mas veja só, eu gostava dos animais, eu amava os animais, mas eu não substituí os meus filhos pelos animais. E se você prestar atenção no que está acontecendo hoje na humanidade, é exatamente isso. Se gasta mais dinheiro com animais de estimação com as crianças que estão em abrigos. Isso é algo muito importante que está acontecendo. Então, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente está vendo que o amor de muitos iria se esfriar. Outros não querem nem ter criança, nem gato, nem cachorro, porque dá despesa. Eu quero acumular riqueza. Olha só o que está acontecendo. É o outro lado, o outro extremo, né? E aí o que vai acontecer com relação a isso daí? Qual é o pavimento que está sendo dado? Nós falamos lá atrás, no outro programa, a respeito de uma estrada e nós temos as placas e os seus sinais. Volta lá no vídeo, dá uma olhada no vídeo do anterior lá, no programa. E aí, você acredita? Você acredita? Você acredita ou não? Então, lá nós falamos dos sinais, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente? Nós vimos que o Estado, ele começa a regulamentar as leis para poder controlar esse efeito de manada. Aí eu pergunto para vocês, hoje, em termos mundiais, você consegue enxergar um grande líder? Quais são os grandes líderes? Quando a gente, por exemplo, enfrentou a Segunda Guerra Mundial, surgiram grandes líderes. Winston Churchill, né? Surgiu lá o presidente dos Estados Unidos, que agora me fugiu o nome, tá? Mas surgiram grandes líderes. A grande resistência surgiu para combater o fascismo na face da terra. Então, eu pergunto para vocês, na Europa, que nós estamos comentando aqui, quem são os grandes líderes da Europa? O homem mais forte da Europa é Angela Merkel? Não. Macron? Meu Deus. Quem são esses grandes líderes? Você vê que eles falam só politicamente correto. Eles não enfrentam os problemas, eles têm medo de enfrentar o problema porque eles são frutos de uma sociedade ocidental que ficou fraca. Eles simplesmente abandonaram a Itália. A Itália, com esse problema do coronavírus, tá? Porque o politicamente correto na Itália permitiu que se invadisse lá, aí é outro assunto, né? Eu vi alguns vídeos, por exemplo, de políticos italianos falando o seguinte, abraça o chinês, e o chinês vindo contaminado foi lá na Itália, abraça o chinês, isso não é nada, isso eu não sei o que tem, você está sendo xenófobo, né? É isso daí, né? A palavra? Isso é uma palavra xenófobo. Que seria fobia de uma outra nação, fobia de um outro povo, né? Quando o cristão não tem fobia de povo nenhum. O cristão, na realidade, quer levar a mensagem de Cristo para todas as nações de todos os povos. Mas lá eles criaram esse tipo de problema e o que aconteceu? O negócio invadiu lá e ficou séria a situação. E ficou séria a situação, o que acontece? Largaram a Itália de lado. A comunidade europeia que desmoronou. Por que desmoronou? Porque você tem líderes fracos. Quem são os grandes líderes hoje mundial? Putin. Xi Jinping, que é o presidente lá da China, lá, que são ditadores, na verdade são ditadores. O pessoal não fala muito, né? Mas onde mais se cai avião é na Rússia. Você sabe por que se cai mais avião na Rússia ou não? Não.
Não? Não. São aquelas pessoas que vão enfrentar o governo do Putin e de repente dá um pane no avião, que o avião cai. Só que a imprensa não vai reportar isso. A imprensa faz parte do sistema. Ela está aí, ela faz parte do sistema. Xi Jinping é uma ditadura. Você não pode falar que o vírus é chinês ou que o vírus veio da China. Ah, não. Aí tem um líder brasileiro aqui que vai em nome do Brasil pedir desculpa para a China do que o presidente falou. Me desculpa. O vírus é chinês. Veio de vocês. Ei. Então, outra coisa que a gente precisa estar atento é que o diabo, Satanás, ou seja, qualquer outra forma, ela não vai vir de uma violência muito grande. Ela não vai se infiltrar de uma violência muito grande. Né? Ela vai sendo sorrateiramente introduzida no meio da sociedade. Quando Jesus fala que o amor de muitos iria se esfriar, essas condições humanas que foram colocando para que o pessoal amasse mais os bichos do que próprio as crianças, né? Ele foi sorrateiramente colocado no coração do ser humano. Sutilmente colocado. Esses líderes fracos que estão surgindo no meio das nações, sutilmente eles são colocados. Quando nós vemos os nossos líderes aqui no Brasil, se você, por exemplo, pegar o nosso líder lá da Câmara de Deputados, sutilmente ele conversa com o partido chinês. Sutilmente. Que é uma nação ateia, que é uma nação, não é uma nação ateia, mas que é um governo que ele substitui Jesus pela figura do Mao Tse Tung. Então lá é proibido falar de Cristo. Lá é proibido falar de religião. Lá não existe religião. É perseguição o tempo todo. Então você não pode adorar a Deus, você tem que adorar o partido. E se você não adorar o partido, entra no cacetete deles, né? E apanha mesmo. E apanha mesmo, e vai lá. E você vê como que o mundo está tão estranho, tão esquisito, que a China utiliza o seu povo como massa de manobra, mão de obra escrava, trabalha por prato de comida, a grande maioria é assim. Não Por isso que os produtos chineses são baratos. São né? baratos. E o Ocidente compra e não fala nada. Mas aqui o sindicato vai atrás do camarada, né? Eu quero direitos, é trabalho semi-escravo, mas vai lá e aplaude a China, que tem trabalho escravo. Até os chineses aqui no nosso país, no fundo eu tenho dó deles. Você vê, eles trabalham, porque eles estão aqui no Brasil, mas eles estão ligados à estrutura chinesa, eles correm risco de vida. E aqueles que não estão ligados a essa estrutura chinesa, eles falam assim, voltar para lá, nunca. E olha que o nosso país é uma bagunça danada. Voltar para lá, jamais eu vou voltar para lá. Porque aqui, apesar de toda a nossa bagunça, nós gozamos de uma determinada liberdade, nós podemos cultuar quem a gente quer. Ainda é possível fazer isso. Mas se nós não ficarmos espertos e atentos aos sinais, isso daí não vai durar muito tempo. Quanto tempo? Não sei. Esse muito tempo que eu falo, ou pouco tempo que eu falo, eu não sei te dizer quanto tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Nós estamos vivendo uma época aí que, a partir do que está acontecendo aqui do coronavírus, vai começar a haver um avivamento, e eu creio nisso. Né? Então vai haver um avivamento. Eu acredito que esses obstáculos que vão surgindo na humanidade vão dar oportunidade para que Deus possa trabalhar e fazer o chamamento. Não é isso, pastor? Sim. Tudo está caminhando exatamente para acontecer isso. Agora, a coisa mais linda que eu vejo em toda essa situação é exatamente isso. O nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Para ele, passado, presente, futuro, ele passeia na história. E a Bíblia diz, já está escrito. Por isso que a gente tem que se encaixar naquilo que Deus, nesses dias, diante de tudo isso, Deus está fazendo. Não é momento de temor, é momento de revelação. Por isso, Paulo, que eu estou vendo também, eu vou para um lado, Paulo vai para o outro, veja. Eu estou vendo também que Deus está mostrando para a igreja que Ele
não está buscando uma igreja que faz e faz muito, não. Ele está buscando uma igreja que tenha relacionamento com Ele de verdade. Porque eu e você não estamos aqui para fazer algo para Deus. Nós estamos aqui para ter comunhão com Deus. E na comunhão com Deus, nós começarmos a fluir diante de um propósito pré-determinado por Ele. Então, meu irmão, é só ir no rio de Deus e deixar que as coisas aconteçam. E esse mundo está carente disto, de uma igreja que flua. Não de uma igreja que funcione, que faça muitas coisas, não. De uma igreja que flua no meio de todas as turbulências, ela continua fluindo. Exatamente. E em função até mesmo do que você está falando aí, pastor, se você pegar, nós estamos falando, eu estava comentando há pouco tempo atrás aqui, a respeito dos líderes mundiais, né? Eu não citei, por exemplo, o caso do Donald Trump. A característica, por exemplo, do Donald Trump e do Bolsonaro, eles são muito parecidos, né? Eles não têm papas na língua, são truculentos, de vez em quando soltam umas besteiras, dão umas caneladas, mas uma coisa que incomoda o jornalismo, que incomoda o mundo espiritual que está aí, essas potestades, é que eles falam de Deus. Isso incomoda muito, isso incomoda, por exemplo, a China, incomoda a Europa, que está vendida, né, para esse ateísmo, essa situação desse mundo material que está ali na Europa, né, esse esfriamento espiritual. Então, quando você tem um presidente como Donald Trump, que chega assim, ó, dia 25 de março, nós instituímos nesta nação o Dia Nacional de Oração ao Senhor. Olha, você até pode não gostar muito dele, ele é meio esquisitão, meio arrogante, mas cara, um presidente que está falando de Jesus, um presidente que está falando, eu não quero saber se Davi traiu ou não traiu, ele tem lá os problemas dele, mas ele está levando a palavra de Deus. E você está preocupado aí, o politicamente correto? Está lá como Davi entrando lá no palácio dele lá, praticamente nu ou pelado, lá sei lá, ele estava dançando na frente da arca, e a mulher dele falou assim, isso não é postura de um rei? E Deus faz o quê? O que Deus faz? Você não vai procriar. E isso naquela época era um Deus dos acudos. Hoje em dia você fala, você não vai procriar, fala assim, agora eu estou liberada, né? Agora eu estou liberado. E Deus falou o quê? Como você vem falar assim do meu servo, que está feliz e contente, que está seguindo aquilo que eu estou falando, mesmo com todos os erros dele, o coração dele é segundo o meu próprio coração. E aí, o que acontece com o Trump e o Bolsonaro? Quando o Bolsonaro fala assim, hoje no Palácio do Planalto Jesus entrou. Ou você acha que a imprensa ia ficar batendo palma? Lógico que a imprensa não vai falar isso. Que vai bater nele porque ele é cristão, que vai bater nele porque ele está levando a religião, porque ele está querendo falar na realidade para um povo cristão, onde 60%, 70% desta nação aqui é cristã. Se você somar os católicos, se você somar os evangélicos, tem também os espíritas. Eles não vão falar isso, a imprensa não vai falar isso para você, ela não vai bater na sua religião, ela não vai falar mal da sua religião, então vai procurar o quê? Mas o sapato dele ele não amarra direito, mas ele se atrapalha com a máscara, esse cara é um troglodita, não sabe falar, não tem uma postura de um... Meu amigo, acorda para a vida, você acha que essa imprensa está a favor de quem? Você acha que esses políticos que estão atacando o presidente estão a favor de quem? Que nem o Dória falando aí, que eu estou fazendo enquanto o outro não está fazendo. O Dória está vendendo aqui a Rede Bandeirantes para o comunismo. Está vendendo, já fizeram o contrato aí, nessa manhã aí já começou programas e tudo mais. Por quê? Porque o governo tesourou o dinheiro para as emissoras de televisão, porque dinheiro público não é para fazer isso, dinheiro público é para saúde, educação e segurança. E aí onde que eles foram se socorrer? No dinheiro comunista. O que você acha que vai acontecer na televisão Bandeirantes? Vai vir com mensagem cristã? Não vai. Não vai. Então tudo isso está acontecendo e a igreja está preocupada em comprar um carro novo.
A igreja está preocupada em se eu devo não comprar, que nem o Juliano Sung fala na pregação dele, meu 100º par de sapato. E não se preocupa em comprar uma Marmitex para o cara que está na rua. Que igreja é essa? Que líderes são esses que estão preocupados com o politicamente correto? Você acha que Deus está preocupado com o politicamente correto quando ele entrou lá na frente no templo lá e viu os cambistas lá e meteu o chicote em todo mundo? Porque estavam fazendo da casa de Deus um covil? Nós precisamos ter discernimento. O cristão precisa, e isso é responsabilidade dos pastores, isso é responsabilidade dos evangelistas. Porque nós não podemos ter medo da verdade, porque a verdade é que traz luz para este mundo. E aí quando você fica passando pano em cima dos problemas, você está sendo conivente com isso daí. Aí já é outro problema, né? Isso aí já é outro problema. Mas pastor, falei aqui algumas coisas, né? Não, Paulo desabafou. Desabafei. Mas é isso mesmo. E olha, como nós dissemos no programa anterior, essa situação agora do coronavírus, essa situação que está mundialmente acontecendo, está mostrando a nossa qualidade como cristãos, viu? Essa teoria da prosperidade, você que estava indo na igreja para buscar a sua prosperidade, para comprar o seu 100º sapato, para trocar o seu carro por um carro ainda melhor, para você comprar a sua casa, a sua mansão, isso tudo é pecado? Não. Mas quando você só foca nessas coisas, olha, Jesus não morreu para te dar casa própria. Jesus não morreu para te dar sapatos, carros novos, para te fazer uma pessoa milionária, próspera nessa terra. Não. Jesus morreu para te dar salvação. E interessante que a Bíblia ela mostra, quem promete nos dar tudo isso, a Bíblia lá nos evangelhos mostra, não é Deus, é o diabo. Agora essas coisas podem vir para você, claro, mas vem com um propósito definido de uma ação de Deus de estabelecer o seu reino aqui na terra. Vem o seu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade é feita no céu. Diante disto, você inserido num propósito de Deus, pode ter certeza, o carro vem, a sua casa vem, mas não coloca isso como foco, porque se isso é o foco do seu coração, se isso é o tesouro que controla os teus alvos, os seus desafios, meu amigo, chega o dia mau, você não vai ter estrutura para enfrentar. E é isso que o coronavírus, sabia? Está mostrando. O coronavírus está mostrando a qualidade dos cristãos desta geração. Infelizmente, né, Paulo? Infelizmente. Eu vou puxar aqui a parábola das 10 virgens. Deixa eu puxar aqui. Parábola das 10 virgens. E o Senhor Jesus colocou, né? E a gente já está chegando no final desse programa. Eu vou abrir aqui, vamos ver. Eu vou ler ela para vocês aqui. Está lá em Mateus 25:13. Né? Mateus 25:13. Então lá. Portanto, mantenham-se vigilantes, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. E a parábola das 10 virgens, ela fala assim que as 10 virgens, elas tinham lâmpada, né, para sair ao encontro do noivo. Só que o noivo tardou, né, demorou a chegar, segundo a Bíblia, né, e elas dormiram. E ao acordar, 5 já tinham gastos todo o seu óleo. Mas 5 ainda tinham óleos na sua lâmpada. E as loucas, elas dizem assim, olha, dê um pouco do que você tem aí para mim, né, para que a gente possa sair ao encontro do noivo. E elas falam assim, de jeito nenhum, espera um pouquinho. Né? Se eu der para você, vai acabar faltando para todo mundo. Vai faltar para mim também. Vai faltar para todo mundo. Então, é interessante porque lá na parábola, alguém sai gritando na rua dizendo o seguinte, eis que vem o noivo.
Então, o que eu acabo entendendo aí? Que antes da vinda de Jesus, a primeira coisa mais importante que vai acontecer é a igreja vai estar dormindo. Porque as 10 estavam dormindo, né? As 10 estão dormindo, sonolentas. Não aguentaram o tranco para esperar. Mas alguém grita. Quem é que gritou? Aí vem o noivo. Quem foi que gritou? Que despertou a igreja? Quem está gritando, na verdade, são os sinais que vão mostrar que a vinda está próxima. E aí aquela igreja que tem azeite na botija, né? Como diria, né? Que tem garrafa velha para vender, ela vai despertar. E ela vai falar assim, infelizmente eu não posso dividir o que eu tenho contigo. Achou aí, pastor? Você quer ler aí ou não? Lê aí a parábola aí. Aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, loucas, e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em suas vasilhas. Tardando o noivo, foram tomadas de sono. As 10 adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias, as loucas, disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Primeiro, fique esperto. Mantenha o óleo na sua botija. Como eu falava assim, elas levaram óleo adicional, né? Que tá falando aí, né? Levaram óleo adicional. Levaram óleo adicional. Então, leva um óleo adicional. O que é o óleo adicional? Quem mantém o espírito aceso ali é o Espírito Santo. Então, você tem que ter... Quem discerne as coisas é o Espírito Santo. Como a gente aprende, né? É o Espírito Santo que vai nos revelando aquilo que Deus vai querendo na nossa vida individual e aquilo que também está sendo proposto para a nossa sociedade. Ele vai estar colocando isso daí. Então... Como é que se compra esse óleo, hein? É através de ir na igreja e entrar nas campanhas dos desafios? Pois é. Comprando óleo ungido, comprando, não sei, você compra lá para colocar na sua casa, para proteger a sua casa. Olha, tem um mistério aí. Hein? Pode falar um mistério agora ou não? Pode. Perceba que as 5 prudentes levaram óleo consigo, porque elas estavam levando a palavra de Deus consigo. Elas ataram a palavra de Deus no seu coração, por isso que elas estavam cheias deste óleo. As outras precisam de campanhas, por isso que elas falam assim, vai lá e volte para você comprar de quem está vendendo óleo. São aqueles pastores que ao invés de preparar a igreja, estão fazendo o comércio da sua igreja. Percebeu a diferença? Ao invés de levar a igreja a um crescimento, a uma maturidade espiritual, eles estão criando crianças somente com leite para que aquela criança
possa a todo momento, quando sentir fome, eu vou na igreja, eu estou precisando de uma palavra. Ou seja, são campanhas... eu estou precisando de uma campanha, pastor. Ai, meu Deus, isso aí dá... Quer comprar um lenço ungido aqui? É o que está falando a palavra. São campanhas para manter a estrutura funcionando. É lógico. Porque se você tem um cristão amadurecido, se você tem um cristão prudente e sabe que sustenta você a palavra, que independente aonde você estiver, qual a situação que você estiver enfrentando, a palavra vai te sustentar, porque o Espírito Santo está com você, você não depende mais de pastor. Mas as outras 5 igrejas que estavam dormindo naquele momento, estavam dependendo daqueles comerciantes que estavam lá, que não estão preocupados com a palavra de Deus, mas simplesmente de manter o seu status quo. Cuidado. Cuidado. Agora, é a igreja que vai ficar na tribulação, tá? É a igreja. O noivo fechou a porta, falou assim, eu não te conheço, se vira aí com o anticristo, o problema agora é de vocês. Agora é interessante, né, como Paulo falou. Mas aí você vai deixar de depender de pastor. Sim, isso é perigoso para o pastor? Por exemplo, eu sou pastor. Aí as ovelhas que não vêm a mim, elas têm dependência dela, mas como é que eu vou manter a minha estrutura, a minha igreja? É preocupante. Mas, olha, nesses dias Deus tem falado tanto sobre paternidade. Na paternidade, a gente caminha junto porque a gente quer estar junto. Eu e o Paulo, nós queremos estar junto como irmãos. O Paulo me vê como pastor, mas o Paulo, ele tem crescido em Deus e a gente conversa, um aprende com o outro e apoia um propósito de Deus que há nesse nosso relacionamento como irmãos. E o Paulo me vê à frente do trabalho da Manancial de Vida aqui no Brasil, dando apoio, mas ele não precisa ficar autodependente de mim. Mas há uma graça em mim que eu posso ministrar para o Paulo, e há uma graça no Paulo que pode ser ministrada na minha vida. Mas hoje a preocupação é manter a estrutura. Então, sabe, meu irmão, chegou o momento de você sair daqui e vir para cá e ser catapultado, lançado para o alto. Deus te deu asas como de águia. Há um projeto de Deus na sua vida. Sabe, chegou o momento de sair de domínios, de estruturas. Deus quer te dar mais. As pessoas que estão caminhando conosco são pessoas assim livres, que dizimam, que ofertam, sim, por isso estamos aqui. Mas não são pessoas que não dizimam e ofertam para obter um bem material. Não, eles entenderam o propósito e querem investir no propósito. É diferente, né, Paulo? É diferente. A igreja se reúne para que nós possamos congregar, trocar palavras, saber os discernimentos, trocar experiências, trocar informações. Essa é a finalidade quando a igreja se reúne. Quando a igreja se reúne, há milagres acontecendo. Exato. Agora, Deus, Ele chama a gente para ter um relacionamento individual com Ele. E o senhorio é de Cristo. Nós temos que nos render aos pés de Cristo, porque foi Ele que deu a vida para nos salvar. Então, muito cuidado com relação a isso, porque quando você tem uma criança, a criança ela é dependente das estruturas. Sim. Então, é muito cômodo eu manter uma criança dependente. Assim como o Estado quer manter o cidadão dependente dele, pastores querem que ovelhas sejam dependentes completamente dele. Ao invés de fazer um crescimento, maturidade da igreja, não, crie uma dependência. E essa dependência não é de Deus. Você tem que depender de Deus. A obra de Deus seria muito maior se você crescesse na palavra de Deus, se você crescesse no relacionamento de Deus, se tornasse um indivíduo, porque Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele quer transformar de tal forma a tua vida que não importa se você é pastor, evangelista, se você é empresário, se você é uma cabeleireira, não importa se você é um funcionário, Ele vai te usar aonde você está. Mas você sabe por que muitas vezes Deus não te usa? Porque você está na dependência de homens. Ao passo que se a gente fosse para a igreja,
para compartilhar, para crescer, para vivenciar. Como Jesus ia na sinagoga e dava palavras, dava instrução, e aí todo mundo ia para a rua pregar a palavra, levar a palavra e transformar a vida do ser humano. Jesus veio para transformar a vida do ser humano. É lindo, isso dá pano para manga a gente conversar, hein? Dá muito pano para manga. Ok? Ok. Então, olha, que Deus abençoe a sua vida. Que você aproveite esses momentos que estão aí pela frente para você meditar na palavra de Deus, para você ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. Nós vamos conversar mais sobre isso, né, Paulo? Nós vamos falar. Ah, tem muito assunto. Tem muito assunto. Então deixa eu ser profeta na sua vida para encerrar isto. Olha, em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo os decretos dos céus na sua vida. O que Deus escreveu a seu respeito se cumpram nesses dias, mesmo aquilo que já passou. O nosso Deus é poderoso para restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Então vamos terminar dizendo essa frase que eu amo em dizer. Eu e o Paulo vamos dizer para você, olha, nunca é tarde para ser feliz!